Então, eu assisti o primeiro episódio de Spy Family e eu resolvi fazer aqui um resumo sobre ele porque eu achei incrível o episódio. E é basicamente o seguinte, o episódio já começa com um carro sendo jogado de um viaduto porque perdeu o freio, foi sabotado o freio e numa atmosfera completamente caótica é passado para uma sala lá, meio que uma cúpula da espionagem e os caras que estão lá começam a discutir sobre o futuro do mundo. E aí eles falam que um espião pode resolver tudo isso porque ele é o melhor espião do mundo. E passa pra cena que esse espião tá lá resolvendo uma bronca sinistra, que é umas fotos de um ministro que vai vazar, provando que ele é careca e isso pode gerar uma guerra. Sério, a guerra é porque o cara era careca. Esse cara que é o mestre de disfarces, o espião codinome Crepúsculo. Isso aí, a gente tem Crepúsculo no Batman e agora tem Crepúsculo no anime também. Ele resolve porque ele é o mestre de disfarce e consegue pegar lá as fotos do ministro careca. Aí, quando ele pega as fotos, o cara que tava lá com as fotos se lasca e corta a cena pra filha lá do ministro, que ele tava saindo com ela pra poder se aproximar do pai dela e descobrir sobre as fotos e tudo mais. Nessa cena aí, o nosso querido Crepúsculo dá mó pé na bunda da menina e vai embora e queima as evidências e tudo mais e diz que o Roberto, Renato, Ricardo, não lembro agora o nome dele, o codinome que ele usava nessa missão. Ele diz que ele não existe mais e tal e vai embora. É passada a nova missão dele, super fácil, que ele vai ter que ir atrás de um cara no oeste e para isso ele tem que criar uma família em 7 dias. Exatamente, 7 dias, super fácil, quem não consegue? Aí ele vai, obviamente, depois de se revoltar e voltar com postura muito rápido, porque ele é uma pessoa incrível, ele vai atrás da parte mais fácil, né? Que é adotar uma criança, porque todo mundo sabe que arranjar mulher não é fácil. Aí ele vai atrás da criança e ele chega lá num orfanato chechelento, com o dono bêbado, e fala, olha, eu tô atrás de uma criança. E o dono chega assim e fala, beleza, escolhe qualquer um aí. Aí ele fala que queria uma criança que fosse pelo menos alfabetizada e o dono, muito na malandragem, chega e fala assim, tem a Anya aí, ó, fala com ela. E aí aparece a coisinha mais fofucha do anime, que é a Anya. E ela é telepata, porque já nesse momento ela lê a mente dele e descobre que ele é um espião e meio que dá uma forçada de barra pra ele levar ela. Tipo, ele pensa que quer uma criança inteligente e ela vai lá e dá uma roubada, lê na mente dele, resolve umas palavras cruzadas e pá, ele pensa, uau, ela é muito inteligente, vou levar. Ele leva ela pra casa deles lá e fala, não, vou deixar ela aí porque eu tenho que resolver umas coisas. Só que ela não quer, ela quer se envolver nas aventuras da espionagem e vai atrás dele. Aí ele, depois dela muito insistir, leva e pensa, não, a gente não pode chamar atenção. Só que ela não ajuda nisso, né? E aí eles ficam chamando atenção e tal, e ele descobre que criar uma criança é muito difícil, mas ele é um cara incrível, então ele consegue domar a pequena trapecinha. Ele dá um jeito de deixar ela em casa para poder ir atrás do contato dele e descobrir mais sobre a criança e pegar os documentos lá que ele falsificou. Só que enquanto ele está conversando com esse cara, a Anya dá um jeito de achar os equipamentos de espionagem dele, porque ela leu a mente dele e sabe de tudo. Então ela vai lá mexendo, brincando, achando que está desarmando uma bomba para salvar o mundo. Na verdade ela está mandando uma mensagem decodificada para aqueles caras lá do começo que são os vilões e... Enfim, o cara que parece o... Sei lá como que ele parece. Enfim, ela manda uma mensagem para os caras lá, os vilões do começo do anime, do começo do episódio. Eles vão atrás achando que vão achar o nosso querido Crepúsculo e acham a fofucha da Anya. Então eles raptam ela e quando o Lloyd... eu esqueci de falar, desculpa aí. O Lloyd é porque o codinome dele é Lloyd nessa missão. E ele é um psiquiatra. Enfim, quando ele chega em casa, ele claramente, prontamente percebe que alguém entrou, porque ele é o melhor espião do mundo. E ele já entra solando e descendo a porrada em todo mundo. Aí ele vai atrás do esconderijo lá para salvar a Piquetucha. Ele chega lá, tipo, amarrado e capturado. Só que não, porque ele é um mestre do disfarce. É aí que você se engana.
Ele vai lá e, tipo, resgata a Anya, deixa os vilões presos e tal, e, tipo, fala assim pra ela, olha, leve isso aqui pra polícia pra você ir embora e ser feliz. E aí ela lê a mente dele e vê que ele tá mentindo e que ela não quer ir embora, ela quer ficar com ele. Então ela fica lá escondidinha enquanto o Lloyd entra de novo no esconderijo lá dos bandidos e desce a porrada em geral. E aí quando o Lloyd sai, ela olha ele e vai atrás dele e ele fala, ué, mas você tá aqui, por que você tá aqui? E ela dá uma chorada e um jeitinho ali de criança pra poder ficar com ele e ele fica com pena dela e é isso aí. E aí eles decidem se mudar de casa porque não dá mais pra ficar naquela, né? Porque ele é um espião, vamos ser sinceros, ele não seria o melhor espião do mundo e ficaria no mesmo lugar que ele foi encontrado. Então, pra essa missão dele dar certo, que é atrás desse maluco bigodudo aí, chegar perto dele, ele tem que botar a Anya dentro de uma escola e fazer contato com esse cara, porque ele só sai de casa para ir pros eventos da escola do filho dele, que estuda na escola mais prestigiada do país e tudo mais. E aí, o Lloyd tem que fazer a Anya entrar nessa escola. Ele pega as respostas lá que ele pegou com o cara mais malandro do mundo e dá pra ela poder decorar. Ela tenta ler a mente das outras crianças pra poder entrar na escola, só que aí ela, tipo, entra em pânico porque tem muita criança pensando muita coisa ao mesmo tempo. E ela não consegue. Aí ela, tipo, faz a prova com que ela lembrou mesmo das respostas que o Lloyd não conseguiu. Então, o episódio termina com ele descobrindo que ela passou, ele super feliz, ela também super feliz, e ele desmaia porque ele tá cansadaço. Só que ele, tipo, fica mó impressionado que ele desmaiou. Ele pensa, nossa, por que eu desmaiei? Eu sou tão foda. Só que ele desmaiou. E aí a Anya fica, tipo, mó desesperada lá, entra em desespero. E, enfim, o episódio fecha nesse clima maravilhoso de desespero da criança.